Então vamos falar de um problema que talvez você considere de comunicação, e muita gente considera de um problema de saúde, Chico. Vamos falar de agrotóxicos. Pelo menos 3 centenas de agrotóxicos já foram liberados desde o começo desse ano. Um volume recorde, inclusive, para os últimos anos. Deles, 41% são considerados de extrema ou de alta toxicidade. 32% deles são banidos da União Europeia por causa dos efeitos que eles causam na saúde. E já o governo já acatou o pedido de registro de mais de 500 outros agrotóxicos. A gente precisa mesmo, você está falando aí de subsistência, e a gente está falando de sobrevivência, a gente não precisa de um maior estímulo à produção de orgânicos, a gente precisa de mais agrotóxico, a gente precisa disso no nosso organismo? Nós precisamos de novos agrotóxicos, nós precisamos de melhores defensivos agrícolas, de moléculas que sejam mais eficientes, menos persistentes e menos tóxicas. Mas não é o caso desse caso, né? É exatamente o caso das novas liberações. Isto eu boto o meu diploma. Mas 32% deles são banidos da Europa. Não é verdade esse 41% considerados de extrema ou de alta toxicidade. Esse número de alta toxicidade é a classificação toxicológica, isso é normal. Os outros que são banidos na Europa, não é bem assim. Eles não são, muitos deles, sequer registrados. Parte foi banido mesmo. Curiosamente, eles são banidos, alguns são banidos na Europa, mas são utilizados no Japão, são utilizados nos Estados Unidos, são utilizados no Canadá, são utilizados na Austrália, para falar só os mais importantes. Então, a Europa tem uma política extremamente rigorosa com relação a determinados defensivos agrícolas, por razões que interessam a eles, mas isso não é o total do mundo. Não é só o Brasil que os utiliza, as outras nações também utilizam esses ditos banidos. Você não se preocupa com a quantidade de agrotóxicos na sua comida? Eu vou te dizer, eu me preocupo. Mas na minha comida eu sei que não tem. Você come orgânico? Comer. Não, eu sou certificador de orgânico. Eu já fui produtor orgânico. Eu não tenho. Essa é a minha agenda. Eu estou te dizendo aqui para todos os muitos ouvintes que vocês têm. O alimento brasileiro é seguro com relação a agrotóxico. Pode ficar sossegado. Não é o que os estudos internacionais têm mostrado. Os estudos da Anvisa mostram que são. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Essas moléculas novas, não são moléculas novas, foram liberados 300 ou quantos assim, novos produtos inseticidas ou herbicidas de substâncias químicas, nós chamamos princípios ativos, já utilizados. Ué, mas então o que aconteceu? São novas formulações. O que quer dizer isso? São produtos genéricos e produtos similares que utilizam princípios ativos já registrados anteriormente e que foram lançados no mercado novos produtos, como se fossem novos medicamentos. Só complementar uma última coisa, eu juro que eu calo minha boca, que eu já falei muito nessa pergunta. Você quiser, mas não tem a nossa ministra da Agricultura... Só eu falar também. Mas é que você acha normal a nossa ministra da Agricultura ser conhecida como a ministra do veneno? Você acha normal o nosso presidente, por exemplo, quando olha para fazendeiros dizer que eles ficaram felizes com a escolha do nosso ministro do Meio Ambiente, porque ele sim vai dar atenção para eles? Cara, eu acho lamentável a ministra da Agricultura ser conhecida como ministra do veneno. E vou dizer uma coisa para você, talvez ela seja a mais competente e talentosa ministra da Agricultura que o Brasil já teve. Ela é engenheira agrônoma, ela é produtora rural, eu a conheço há mais de 25 anos. Ministra Tereza Cristina. Ela está lá agora no Oriente Médio. Ela é uma pessoa de elevada formação. E esse codinome maldoso que deram contra ela foi dado contra ela na campanha eleitoral, lá no Mato Grosso do Sul. Entendeu? Então, veja, você tem isso? Tem. Isso é um jogo político ideológico. Eu estou te dando aqui informação técnica. Olha, nós queremos que libere novos produtos agrotóxicos. Eu estou invertendo o seu raciocínio. Por quê? Porque os novos são melhores do que os antigos. Carlos, e aí? Como é que é o teu parecer sobre isso? É o seguinte, se falou aqui um pouquinho dos europeus, né? O que acontece na Europa? A Europa, eles são muito criteriosos com relação ao risco. Havendo risco, é preferível não usar. Com relação ao perigo. Então, vou comentar, Chico, a questão do risco o princípio da precaução, é muito utilizado na Europa. E outra coisa, os europeus são muito cautelosos com relação à certeza científica sobre a periculosidade de elementos tóxicos. Isso é a grande diferença da Europa para os outros países do mundo. Existe uma consciência do europeu, desde aquele que vai
comprar o produto na prateleira do supermercado e que quer saber o que ele vai comer, assim como os políticos que os representam também têm essa cautela. Então, o que o Brasil está fazendo, na verdade, é, em vez de seguir uma estandartização mais avançada como a europeia, que seria mais segura, o Brasil fica numa situação de mais conforto, utilizando produtos que mais rapidamente permitem a produção, mas que você poderia, com elementos talvez orgânicos, conseguir uma produção mais segura para a saúde pública. E eu digo isso não só preocupado com a questão de agrotóxico, digo isso preocupado com a grande quantidade de químicos que nós temos no ambiente, não é? Que de forma conjunta tem uma atuação nos organismos humanos, levando a uma situação de insalubridade. Isso é segurança química. Não é? O Brasil teria que ter essa preocupação. Eu vou... Um estágio muito maior. Vou para BH, mas só para rapidinho, queria ouvir você falar, porque é o tema, né? Você acha que isso pode prejudicar o negócio do Brasil Não tem dúvida. Nas relações de comércio exterior? Por que eu falo isso, Chico? Porque a questão da queimada, que a gente estava discutindo aqui anteriormente, já houve uma reação de marcas e empresas internacionais de boicote ali aos produtos brasileiros em decorrência do não cuidado que, na visão deles, o Brasil não teria cuidado de acordo com as normas internacionais. Isso do agrotóxico também pode nos prejudicar em termos de negócio com países que têm tradicionalmente relações comerciais com o Brasil? Pode, é aquilo que... Mas não é ruim isso? Sim, claro, é péssimo. É péssimo, por isso que você tem que explicar qual é a verdadeira realidade, como é que você separa, como você falou no início do programa, o joio do trigo, o que é luta política, o que é diz-que-disse achismo, e vamos aos fatos. Você acha que alguma importadora da Europa ou de outras nações grandes importa algum alimento do Brasil sem fazer análise? Porque não existe como. Os protocolos internacionais exigem análises toxicológicas, bromatológicas. Então, para o importador comprar, essas análises são feitas. Se eles estão comprando, é porque o produto brasileiro é seguro. E o Brasil está avançando. Mas a hora que vem uma onda dessa, que está tudo sendo contaminado, o que eles vão fazer? Eles vão fazer novas pesquisas. Farão e verão que não vão encontrar. Não encontra. Então, esse assunto é o pior dos assuntos. E ele é o mais delicado, porque ele é um assunto difícil, agronomicamente difícil. Por exemplo, o que o Bocuí falou agora sobre a cautela da Europa, etc., me desculpe dizer, não tem nada a ver com o que acontece na Europa. A Europa usa um princípio na precaução, ele está certo, e eles dão importância ao perigo das substâncias. E a Organização Mundial e a FAO dão importância ao risco das substâncias. Qual que é a diferença entre perigo e risco? Esta é a discussão internacional do problema. Não é? Uma substância pode ser perigosa, mas não oferece risco à saúde, porque depende da exposição. Qualquer substância, né, pode ser perigosa, mas não traz risco se você não consumir em quantidades, etc. Então, há dificuldades, vamos dizer, conceituais para você passar para os outros. E aí, quando vê que está tudo contaminado, você não consegue nem falar direito. A impressão fica essa que ele colocou ali, que ele tem medo de comer produto porque acha que vai passar mal. E eu disse a ele, pode comer. O problema do Brasil, em termos de alimentos, não está no agrotóxico. Está em produtos que são, do ponto de vista da fabricação, problemáticos. Em termos de aditivos químicos, em termos de componentes que são colocados para supostamente proteger a degradação do alimento. Aí que está o perigo. Esses produtos, boa parte deles, tem perigo canceroso. Deixa eu... Adriles, entra com a gente agora. Adriles. Você come produtos protegidos, Adriles? Você não está nem aí. Olha, como agrotóxico, como alface, salada com agrotóxico, tranquilamente. Eu fiz uma pesquisa aqui e ia fazer exatamente uma pergunta sobre esse assunto. E eu descobri o seguinte, não existem registros de mortes por ingestão de produtos com defensivos agrícolas. Há alguns casos de intoxicação, mas todos por falta de equipamento individual na hora de aplicar os produtos. Também não houve aumento de câncer significativo nos últimos 50 anos, apesar do aumento do número de agrotóxicos, e nenhum estudo conseguiu comprovar que câncer esteja ligado a agrotóxicos. O Japão, Coreia, Itália, Alemanha usam muito mais agrotóxicos no Brasil. Enquanto isso, há casos comprovados de que alimentos orgânicos, pela ausência desses defensivos agrícolas, chamados agrotóxicos, permitiriam a proliferação de bactérias, e houve casos na Alemanha de 35 pessoas e mais de 300 intoxicados por causa dessa bactéria. Defensivos agrícolas modernos e mais eficientes, como estão sendo feitos no Brasil,
obviamente tornam a produção agrícola mais produtiva. Alimentos orgânicos, pelo contrário, precisam de mais terra para serem produzidos, o que afeta mais ainda o desmatamento e torna o produto final até 270% mais caro.